E eu quero trazer aqui uma palavra nesse momento, primeiro como cidadão, nesse momento tão importante em que a nação está discutindo ou precisa discutir isso. Depois eu quero falar, estou falando também como político que sou, e falar como religioso, como pastor. E agradeço a Deus pelo privilégio que tenho de ter acesso a esta tribuna para fazer esse discurso. Há poucos dias atrás, o Supremo Tribunal Federal aprovou por 10-0 a união civil estável de pessoas do mesmo sexo. E eu fico preocupado e quero trazer essa minha colocação aqui, porque o Supremo cometeu alguns erros e erros graves. Primeiro, o Supremo interferiu mais uma vez no poder legislativo, porque existe uma lei em discussão. E o Supremo se antecipou fazendo essa votação. E aqui na minha mão está uma cópia da Constituição brasileira. E ele comete um segundo erro quando ele atropela o que está escrito aqui nessa Constituição. Eles agiram de maneira equivocada, talvez intencional, porém equivocada, porque eles que devem ser o guardião da lei e não fazedores de leis, mas zelarem pelo cumprimento das leis, eles legislaram e passaram por cima de maneira abrupta daquilo que está escrito aqui na Constituição brasileira. Por exemplo, no artigo de número 226 da nossa Constituição brasileira está escrito o seguinte: a família é a base da sociedade e tem proteção especial do Estado. Está aqui dentro, no artigo 226. E no artigo 3º desse mesmo artigo, no parágrafo 3º desse mesmo artigo 226, está escrito na Constituição: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Está aqui na Constituição, a não ser que tenha mudado, doutor Davi. Advogado, jurista, que conhece bem aí, está escrito aqui que uma família, ela é constituída por um homem e por uma mulher, no parágrafo 3º do artigo 226, que os senhores ministros do Supremo conhecem muito bem. E não precisava de eu estar citando isso daqui. Então eles dizem: é reconhecida como a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Família, na Constituição brasileira, é composta e encabeçada por um homem e uma mulher. E ele diz: devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Os senhores ministros passaram por cima da Constituição, 10-0 contra a Constituição brasileira. E aí eu pergunto, como cidadão, em quem que eu vou confiar? Como cidadão, qual a confiança que eu vou ter de saber que a nossa Constituição está sendo desrespeitada pelo Supremo Tribunal Federal em 10-0? Fica aqui a nossa preocupação e a nossa manifestação de perguntar: aonde vai parar a nossa nação? Que rumo a nossa nação está tomando? As nossas autoridades máximas, para onde estão indo e para onde estão levando o Brasil? Uma segunda coisa que eu quero falar é sobre a PL 122, sobre a lei, a chamada e apelidada lei da homofobia, mas que na verdade está se constituindo a lei da heterofobia, porque
esta lei 122, esse projeto de lei, melhor dizendo, criminaliza até as opiniões contrárias. Peraí, que lei é essa que criminaliza e que proíbe e que impede o cidadão brasileiro de externar e de exprimir a sua opinião? Vereador, atropela o artigo 5º, né? Eu vou falar do artigo 5º, vereador Davi. Eu vou falar do artigo 5º. Ela fere completamente o princípio dos direitos humanos da Constituição, que inclusive ela está inserida, está embarcando, o projeto de lei está embarcando nos direitos humanos. Mas que direito humano é esse se eu não tenho direito de ser contra? Que direito humano é esse se eu tenho que engolir isso de goela abaixo, tudo aquilo que estão fazendo para mim e que estão mandando que eu faça? No artigo 5º, vereador Davi, no artigo 5º, está escrito que todos são iguais perante a lei. Está aqui, ó, na Constituição, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Ou seja, liberdade e igualdade. Cada um seja o que quiser ser. Agora, ninguém pode proibir o outro de ter liberdade de expressar a sua opinião sobre qualquer coisa nesse país. E aí, o inciso 4º do artigo 5º da Constituição brasileira está dizendo: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento. Pois bem, neste projeto de lei 122, estão querendo inclusive penalizar, proibir os pastores evangélicos, as igrejas, o sistema religioso de falar contra. Estão encarando como homofobia você discordar da prática homossexual, não dos homossexuais, mas da prática do homossexualismo. E isso também viola e fere a Constituição no artigo 5º, no seu inciso 6º. Está dizendo novamente: é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei, inclusive com a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Então não vai ser uma lei, não vai ser um projeto de lei que venha virar lei, que vai nos proibir de pregar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Não vai ser um projeto de lei que vai nos impedir e nos proibir de fazer com que a gente acredite nos valores e nos princípios que Deus estabeleceu para nós. Cada um, eu volto a dizer, faça o que quiser da sua vida, tenha a escolha que quiser ter e que quiser fazer, mas ninguém pode interferir e nem proibir o outro de falar o que é certo e o que é errado, dentro das suas convicções e dentro das suas concepções. E o mais grave que eu denuncio aqui em terceiro lugar, que é exatamente, eu espero que não aconteça desse jeito, me parece que o MEC já recuou, está usando até uma outra estratégia para fazer a distribuição de uma chamada cartilha, né? Uma cartilha que eles denominam uma cartilha de combate à homofobia, mas na verdade é uma cartilha de apologia, de propaganda ao homossexualismo, e com dinheiro público dentro das nossas escolas, porque o plano é aliciar as crianças. Deixa as crianças estudarem na escola, receber matemática, o currículo de matemática, propedêutico, português, a história, a geografia, os conhecimentos. Para que vai levar cartilha de homofobia para dentro das escolas com dinheiro dos impostos que, como cidadãos, a gente paga? A capa já tem criança de 7 anos beijando a outra, pintando a unha. É uma apologia clara, direta, que nós não podemos concordar. Isso com dinheiro público. E aí, eu fico muito preocupado quando mais uma vez nós estamos nesta nação institucionalizando, eu volto a dizer aqui, legalizando o pecado,
Biblicamente é pecado o homossexualismo, e ninguém pode calar isso. Essa é a raiva, esse é o ponto de discórdia. Não querem que nós, os cidadãos de bem, os que conhecemos a Bíblia, não querem que falamos que o homossexualismo é uma prática pecaminosa. Querem nos proibir de falar isso. E eu fico preocupado quando nós arrancamos os alicerces, os fundamentos, as bases fundamentais dos valores, dos princípios morais e éticos da nossa nação e da nossa sociedade. Para onde que vamos? Nós já estamos pagando um preço tão alto, tanta violência, tanta falta de limites nessa nação, tanta falta de governo, tanta falta de controle, tantas coisas para poder olhar na nossa nação: o transporte, a segurança, a saúde, e o Congresso, né, se atendo e se prendendo e dando tanto valor à questão da homofobia, né, que eles entendem por homofobia. Somos contra, sim, a violência e o preconceito contra qualquer classe de pessoas. Agora, somos contra também a mordaça de não deixar com que os nossos pensamentos e com as nossas ideias, com os nossos pontos de vista, inclusive o ponto de vista da Bíblia Sagrada, que é a Carta Magna, a Constituição das Constituições, a Constituição que está acima da Constituição brasileira é a Bíblia, e ninguém pode fazer-nos calar, e ninguém vai nos fazer calar. Nós desafiamos o Congresso Nacional à realização de um plebiscito para um tema como este. Coloca para a nação inteira, para podermos avaliar o país inteiro, porque eu tenho certeza que a grande maioria esmagadora da população brasileira é contra, porque a população brasileira ainda guarda os princípios, os valores morais e éticos. E terminando, senhor presidente, eu tenho aqui na minha mão a Constituição das Constituições, a Bíblia Sagrada. E eu vou morrer dizendo isso. Eu vou morrer dizendo isso. O que está na Bíblia, Levítico capítulo 20, versículo 13, na Constituição, Bíblia Sagrada, Levítico 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Está aqui na Bíblia Sagrada. Romanos capítulo 1, versos 26 e 28. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Mulher com mulher, é muito claro o texto. E o 27 é mais claro ainda. Semelhantemente, de igual modo, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a medida e a devida recompensa dos seus erros. Está aqui na palavra do nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. A Bíblia diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor é muito clara, a Constituição é muito clara. Cada um faz o que quer da sua vida, mas tem que saber, mas é preciso saber daquilo que é certo e daquilo que é errado. Cada um faça o que quer, mas não vem querer, com uma força de uma lei, empurrar de goela abaixo de toda uma população, de toda uma nação, dizer que o errado virou certo da noite para o dia. Não vai ser com uma força de uma lei que vai se conseguir isso. Que Deus guarde o Brasil, que Deus salve o Brasil, que Deus liberte o Brasil, que Deus tenha misericórdia do Brasil.